Olá! Um episódio envolvendo a marca IP de produtos de limpeza talvez seja um dos retratos mais acabados do estágio de degradação intelectual a que chegou parte significativa do bolsonarismo. Diante de uma recomendação técnica da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre possíveis riscos constatados em determinado lote de produtos fabricados no último mês de março, de numeração com dígito final 1, milhares de pessoas decidiram reagir não com prudência, nem com racionalidade, mas com fanatismo político. A lógica foi simples, grotesca e reveladora. Se a marca esteve associada a apoiadores de Jair Bolsonaro, então qualquer medida regulatória contra ela só poderia ser perseguição. E, portanto, consumir um produto potencialmente nocivo passou a ser, para os aloprados bolsomínios, um ato de incondicional militância ideológica. Algo sobressai profundamente perturbador nessa alegação inconsequente. O bolsonarismo transformou a imbecilidade em identidade política. O absurdo deixou de ser um desvio vergonhoso e virou demonstração pública de pertencimento. Quanto mais ridícula, a tese mais funciona como senha tribal. A irracionalidade passou a operar como prova de fidelidade bolsonarista. Foi assim na pandemia. Enquanto hospitais colapsavam e covas coletivas eram abertas Brasil afora, milhões de brasileiros aderiram à negação científica do ocupante do Planalto, como se fosse uma cruzada moral. A vacina, fruto de décadas de pesquisa científica acumulada, foi convertida em objeto de paranoia delirante. Espalhou-se que imunizantes alterariam o DNA, implantariam chips, causariam magnetismo corporal, ou transformariam pessoas em jacarés. Estão lembrados? Uma referência à frase grotesca dita pelo próprio Jair Bolsonaro. A tragédia brasileira durante a Covid-19 não foi apenas sanitária, foi civilizatória. Médicos charlatães viraram celebridades digitais, ocuparam o próprio Ministério da Saúde e até um general Brutamontes foi nomeado para o posto. A ignorância foi romantizada como virtude popular, enquanto o conhecimento técnico passou a ser tratado como conspiração elitista. A estupidez ganhou estética, linguagem e militância organizada. O terraplanismo encontrou terreno fértil nesse ambiente de colapso cognitivo. Não porque todos os bolsonaristas acreditassem literalmente que a Terra é plana, mas porque o bolsonarismo consolidou uma cultura política baseada na rejeição sistemática da realidade verificável. A verdade deixa de ser o que pode ser demonstrado, passa a ser aquilo que reforça ressentimentos ideológicos. Esse mecanismo produz uma inversão moral devastadora. O sujeito racional vira suspeito. O ignorante, convicto, vira corajoso. O pesquisador é tratado como inimigo. Trata-se de um movimento político que sequestrou o sentimento legítimo de indignação popular e o converteu numa máquina de culto ao grotesco. Não é coincidência que figuras mais histriônicas, violentas e caricatas tenham prosperado nesse ambiente. O bolsonarismo premiou o escândalo permanente. Quanto mais vulgar, mais autêntico parecia. Quanto mais agressivo, mais verdadeiro. Não se exigia coerência, projeto nacional ou capacidade administrativa. Bastava odiar os inimigos corretos. Jornalistas, professores, artistas, cientistas, defensores dos direitos humanos, universidades, ambientalistas, feministas, qualquer pessoa minimamente comprometida com reflexão crítica. Essa adesão ao absurdo não ocorre apesar do ridículo, mas justamente por causa dele.
Defender cloroquina contra evidências científicas, atacar vacinas, relativizar golpes de Estado, repetir teorias conspiratórias ou consumir produtos sob suspeita sanitária apenas para desafiar autoridades, virou demonstração pública de pertencimento político. Há nisso uma dimensão quase religiosa, não no sentido espiritual, mas sectário. Toda seita precisa criar um universo paralelo onde apenas o grupo possui acesso à suposta verdade. O bolsonarismo criou uma bolha emocional em que fatos objetivos têm menos importância do que narrativas afetivas de perseguição. Qualquer crítica vira prova de conspiração. Qualquer investigação é censura. Qualquer responsabilização é ditadura. O obscurantismo sempre existiu para além de Bolsonaro. Mas o bolsonarismo lhe deu legitimidade institucional, escala de massas e linguagem pop. O negacionismo deixou de ser marginal para ocupar o centro do poder político nacional. A presidência da República tornou-se palco diário de desinformação organizada. Uma sociedade que perde a capacidade de distinguir fato de delírio torna-se vulnerável a toda espécie de autoritarismo. Quando a verdade objetiva morre, sobra apenas o grito, a manipulação emocional e a força bruta. O caso da IP, por mais aparentemente banal que seja, sintetiza essa decadência. Pessoas dispostas a colocar a própria saúde em risco para defender uma identidade política revelam um grau alarmante de submissão ideológica. Só importa quem é percebido como aliado ou inimigo. Talvez esse seja o traço mais perverso do bolsonarismo. Ter transformado a humilhação intelectual em orgulho coletivo. Fazer papel de ridículo deixou de causar constrangimento. Pelo contrário, virou demonstração de fidelidade política. O grotesco foi naturalizado. O patético convertido em linguagem pública. A ignorância passou a ser celebrada como autenticidade popular. E uma nação que começa a aplaudir a própria degradação intelectual entra num território perigosíssimo, porque quando a imbecilidade vira projeto político, a barbárie nunca demora a chegar. Esta foi uma adaptação do texto sob título Bolsonarismo, Celebração da Imbecilidade, original do teólogo, pastor, historiador e cientista político Zé Barbosa Júnior, publicada na revista Fórum. E eu sou Antônio Manuel Góes, em Conversa Franca.